Shalom, shalom, queridos. Vamos lá mais uma vez. Queridos, após ter recebido a unção, o que fazer com ela? A Bíblia diz que Moisés liberou sobre aqueles homens, sobre os anciões, da mesma unção que ele carregava. O Espírito que estava sobre Moisés, que é um sinônimo para unção, ela veio sobre aqueles homens. E após receberem essa unção, eles profetizaram. Mas a Bíblia diz que nunca mais eles profetizaram. Nós precisamos entender que é preciso mergulhar nos dons, mergulhar na unção, para conseguir extrair todo o ensino, toda a revelação, tudo aquilo que Deus ele tem gerado através dela. A Bíblia diz que Eliseu ele sabia fazer com que a unção de profecia descesse. E você vai ver que quando ele vai profetizar, primeiro ele chama um arpista. E ele vai tocar a harpa e através da adoração, pega essa chave, através da adoração profunda ao Espírito Santo, através do louvor, a presença de Deus ela desceu. E quando a Bíblia diz que a mão do Senhor esteve sobre o profeta, ali fala de um sinônimo. A mão do Senhor, o Espírito de Moisés, é um sinônimo para a unção do Senhor. E essa unção foi liberada para que fosse usada pela igreja. Como eu disse, Eliseu ele chamou esse poder, ele chamou essa presença, ele acessou esse poder. E quando esse poder veio sobre ele, a liberação que foi feita ali foi através de palavra profética, através de uma profecia. Queridos, entenda que aquilo que Deus ele depositou em você tem que ser usado. Hoje nós vemos pessoas que estão literalmente como ovelhas, que estão carregadas, estão cheias, mas pouco se libera. O que faz um homem de Deus não fluir mais é a falta dele transferir a unção, como falamos no primeiro vídeo, e liberar o ensino. Um caminho fácil para saber usar aquilo que você recebeu é você aprender com quem já tem, aprender com quem já sabe, aprender com quem pagou o preço, com quem caminhou, com quem gastou tempo e aprendeu a usar a unção, aprendeu a liberar a unção. Queridos, a unção, ela, para se tornar definitiva sobre a tua vida, para ser permanente, existem processos no meio do caminho que são executados. Por falta de aprender a usar a unção, aqueles homens, eles receberam de Moisés. Quem não queria receber do próprio Moisés? Mas eles não souberam usar a unção profética e nunca mais profetizaram. Entendeu? A Bíblia não diz que eles perderam. A Bíblia não diz que eles receberam e Deus tomou de volta. Mas eles não sabiam como fazer essa unção vir. E se você for ver como Moisés operava, era intimidade com o Espírito Santo. O poder sem Espírito Santo se acaba se tornando em feitiçaria, em bruxaria, porque a fonte, ela tem que ser Cristo. A fonte é cristocêntrica. Então, quando você tem a fonte correta, você pode entender que você vai fluir em todas as esferas e em todos os níveis. Só que você pode usar a unção e decidir não usar. Você pode abençoar pessoas e decidir não abençoar. A Bíblia diz que quando as filhas dos homens, as princesas, as mulheres, desciam até a fonte para tomar água, todas desciam, todas tinham vaso,
Todas iam até a fonte, enchiam sua fonte e iam embora. Mas somente Rebeca, ela vem. Oh, eu sinto a presença aqui. Somente Rebeca vem, ela faz o mesmo processo. Ela vem, ela se curva, ela enche o vaso, mas ela vai servir pessoas. Ela vai servir propósitos maiores do que o dela com a água que ela está recebendo. E a unção do Espírito Santo fluindo também é desse jeito. Muitos recebem e levam para casa para usar de vez em quando. Ou apenas para postar uma foto com a avivalista tal que você esteve lá no evento. Mas algumas pessoas sabem que quando elas vão à fonte, existem outras pessoas que não conseguiram chegar na fonte. Existem algumas pessoas que ainda estão à procura da fonte, porque aqueles homens, eles tinham sede. O propósito deles, eles precisavam de cumprir o propósito. E aquela mulher, ela pega o seu vaso e ela começa a derramar. Ela começa a dar água para aqueles homens, ela serve os animais daqueles homens. Entenda uma coisa, querido, quanto mais você dá, mais é multiplicado em você. Quanto mais você libera a unção, mais a unção vai crescer em você. Aquela mulher, ela cuidou de 10 camelos. Cada camelo, ele bebe de 30, 40. Ele tem uma litragem de água para beber. Então, você consegue imaginar o tanto que ela trabalhou para servir aqueles camelos e para servir aqueles homens? E no final de servir, ela foi honrada, ela recebeu dádivas, recebeu aquela pulseira de ouro. Isso aqui já se aplica ao favor de Deus, mas isso é uma outra conversa. A conversa aqui é entender, queridos, que essa unção ela é chamada e saber se mover nessa unção, saber por que você recebeu, por que você recebeu imposição de mãos, recebe oração e a unção não flui. É necessário, querido, o vaso estar totalmente alinhado. É necessário estar completamente disposto e pronto para servir aquilo que o Pai tem reservado. Aí você vai ver que a unção ela é liberada. Ela não vem, ela te enche. Algumas pessoas caem no chão pela sensibilidade. Elas são embriagadas pelo poder de Deus. E esse poder vai te habilitar a pregar o evangelho com sinais. A Bíblia diz que Deus ele confirmava a pregação dos discípulos ou dos apóstolos com sinais, prodígios e maravilhas. Você vai ver que a Bíblia fala que quando Felipe pregava, o fator que fazia os homens prestarem atenção na pregação dele era porque era uma pregação com poder. Era uma pregação com sinais, paralíticos, coxos. As curas estavam acontecendo porque ele estava colocando um propósito na unção. Ele sabia como usar a unção, como movimentar a unção. E nós precisamos entender, queridos, que para que essa unção ela permaneça, como eu disse, alguns dos princípios, o princípio que vai te fazer manter a unção e carregar a capa do profeta. Carregar a capa que aquele profeta usa, que você ama, que você admira. É quando você começa a honrar o profeta. Existem várias formas de honrar o profeta. Infelizmente, a mente humana ela é limitada. Quando se fala em honrar alguém, se fala em dinheiro, se fala em valor. E isso já faz muitas pessoas se fecharem. Mas você vai conseguir carregar a porção dobrada do profeta, como Elias recebeu de Deus e transferiu o dobro do que recebeu sobre Eliseu. O manto dobrado, a capa dobrada, ela é transferida quando a honra. Quando você serve um profeta e reconhece ele na qualidade de profeta que ele é, aquela unção ela vai se apegar a você. Eliseu gastou tempo da vida dele. Eliseu não era qualquer um. Ele era filho de fazendeiro.
ele tinha bois, ele tinha herança, ele tinha posses. Mas quando ele recebeu a unção, ele decidiu deixar tudo e servir o profeta. Ele decidiu honrar a vida do profeta, lavando as mãos do profeta, dando água para o profeta beber. E naquele momento que Elias foi, a porção dobrada veio sobre ele. Quando eu honro o profeta, quando eu oferto na vida do profeta, quando eu falo bem do profeta, quando eu amo ele, quando eu respeito a unção, quando eu sirvo ele de forma direta ou indireta, essa unção ela vai se apegando ao ponto de você começar sim a manifestar os mesmos sinais. E eu digo ainda mais, numa intensidade maior, numa intensidade mais profunda. Foi isso que Jesus disse e prometeu, que aquilo que nós receberíamos dele, através do Espírito Santo, nós faríamos as obras que Jesus fez. E se você pôr na ponta do lápis, Jesus fez muitas obras. A Bíblia diz que Jesus fez tantas obras, que se fosse escrita num papel, talvez não haveria no mundo papel suficiente para escrever o tanto de cura, tanto de sinais, tanto de prodígio, tanto que Jesus liberou a unção e se moveu debaixo dela. Agora imagina Jesus dizer: vocês farão obras maiores do que essas. Querido, não há limitação quando você entende que essa unção ela é honrada. Essa unção ela é chamada até você, de forma que você deseje, que você atrai essa unção. Deixa eu dizer algo para você, você pode assistir um avivalista, até alguém que já faleceu no Senhor. E se você ali abrir o coração e desejar, se você girar as chaves corretas, essa unção ela vai transferir para você. Porque a informação, a unção, o ponto de registro está ativado. Quando você deposita numa conta bancária R$1.000, entenda o que eu vou dizer, você vai sacar depois de 1 ano. Pelo menos o extrato está dizendo que você já tinha 1.000 e que depois aumentou no meio do caminho. E isso eu digo para você, você recebeu a unção. Você está debaixo da unção, você está se movimentando debaixo dessa unção. E à medida que você começa a exercitar ela, à medida que você começa a girar os princípios e chaves para ativar no reino de Deus, você começa a ver que aquilo que você recebeu você não perde, ela ainda permanece, mas ela precisa ser usada. Essa unção precisa ser movimentada. E é necessário cuidar dela. É necessário amar o bem mais precioso que Deus tem, que é a unção do Senhor. Pois essa unção também é o próprio Espírito Santo, é o próprio Senhor. Essa unção, querido, ela é transferível. Ela é acessada. E quando eu conheço o caminho, eu desfruto do resultado. Então, quando você entende, recebe essa unção, você precisa começar a se mover nessa unção. Se mover em unção de cura. As primeiras curas que eu vi acontecer, querido, foram dores de cabeça, dores nas costas. E eu fui ministrando e desejando mais, desejando mais. Hoje as pernas crescem, os braços crescem. Existe troca de órgãos. O Senhor faz uma infinidade de manifestações e operações. Tudo porque aprendemos a honrar a unção. Aprendemos a caminhar com alguém que carrega a unção e manifesta ela. Alguém de caráter, alguém que tem intimidade com o Espírito Santo. Então, quando você começa a viver debaixo dessa unção, quando você está em contato com essa unção ela vai se apegando aos teus ossos. Ela vai se apegando, querido, a você. E eu quero orar aqui neste momento, para que a unção ela venha sobre ti. Abra bem o teu coração agora, gere fome, gere sede.
Você que já me conhece, já tem visto as ministrações, só abra o teu coração. Só peça ao Pai para liberar uma porção dobrada sobre a tua vida. Você que é filho, filha, a unção dobrada, a capa dobrada é a honra sobre o teu ministério. Pai, neste momento, Senhor, eu libero, Senhor, Pai, sobre os teus filhos uma porção nova. A unção do Espírito Santo. A unção que nos ajuda a ser filhos melhores. A unção que nos ajuda a viver o propósito. A unção que nos ajuda a crescer no chamado. E viver, meu Pai, a tua vontade. Eu libero esta unção sobre teus filhos e filhas agora. Que essa unção se apega aos ossos. 1, 2, 3. Dá para eles, Pai. Dá para eles, Pai, dons, poder e autoridade. Dá para eles dons, poder e autoridade, Senhor. Fogo, fogo! Oh, rabassorianto conti e fanti andechei. Alando che biantre plia sorri bigicomi ne plia sorri forche andechei. Desejo mais, desejo mais. Desejo mais que a mão do Senhor venha e que a unção seja permanente sobre a tua vida. Seja cheio em nome de Jesus.